Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco das tendências da poesia na literatura brasileira no finalzinho do século XIX. E no final do século XIX nós temos basicamente duas grandes tendências, que é o parnasianismo e é o simbolismo. Veja bem, o parnasianismo começa em 1882 e vai até a Semana de Arte Moderna 22. O simbolismo já começa aqui em 1893. Então, haverá um momento na literatura brasileira que parnasianismo e simbolismo vão caminhar juntos até a Semana de Arte Moderna. Jorge, e o que foi o simbolismo? Bem, eu vou começar fazendo uma colocação para você. O simbolismo nasceu em Paris, entretanto, ele não é francês. Paris era, de certa forma, a grande meca artística da época. Todo mundo, poetas, romancistas, pintores, enfim, queriam ir para Paris. Por quê? Porque era onde tinham as tendências que estavam acontecendo. Ir para Paris, morar 1, 2 anos lá, rapaz, era o sonho de todo artista. Então, Paris era uma cidade cosmopolita. Ela era de todo mundo, menos do parisiense. Em meio a essa, de certa forma, essa multidão de artistas intelectuais do mundo inteiro morando em Paris, é que vem nascer o simbolismo. Mas o que foi o simbolismo? Vejamos. A segunda metade do século XIX veio com o realismo e o naturalismo. A gente percebeu que tanto o realismo e o naturalismo refletiram uma postura altamente cientificista de época. Você teve o positivismo, você teve o darwinismo, um grande avanço nas ciências sociais, na filosofia. E, de certa forma, o homem começou a acreditar que essas ciências, que este avanço científico, filosófico, tecnológico, daria para ele as respostas para tudo. Não deu. O simbolismo é exatamente esta decepção, digamos assim. É o homem percebendo que não está na matéria, não está na razão as respostas para tudo. O Machado de Assis é um autor realista, mas ele ironiza essa postura de achar que a ciência trará todas as respostas. Você pode observar na obra do Machado que quem se envereda por este campo fica doido. Vejamos? Quincas Borba no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ficou louco. Rubião no romance Quincas Borba. Ficou louco. O cachorro Quincas Borba no romance Quincas Borba. Ficou doido. E o próprio Simão Bacamarte no conto Alienista. Ficou doido. Todos os 4 morreram doidos. Nessa mesma situação. Nesse sentido, Machado já é um autor mais cauteloso. Então, o que foi este simbolismo? Bem, você está vivendo uma época chamada de Belle Époque. A Belle Époque é esse momento de efervescência cultural e Paris é realmente o grande ponto. E aí você vai ter esta, como já falei, oposição ao racionalismo, ao cientificismo, o que vai ser, claro, muito natural. Assim, notaremos que haverá um retorno a uma postura espiritualista. Cuidado com a palavra. Você teve o romantismo se dividiu em quê? Poesia e prosa, não foi isso? Quem se opôs à prosa romântica? O realismo e o naturalismo. Quem se opôs à poesia romântica? O parnasianismo. Aqui você tem o quê? Cristianismo, medievalismo. Aqui você vai ter paganismo. Agora é o simbolismo. Só que o simbolismo não é apenas cristianismo. Haverá uma espiritualidade, uma mística toda em torno disso aqui. Então você vai perceber várias tendências espirituais sendo resgatadas na poética simbolista, tá? Misticismo, espiritualidade e uma outra coisa, a transcendentalização. O que é isto? A matéria ficando para trás, é o espírito além. Nós temos uma linguagem mas muito diferente da poética parnasiana. Eu não vou dizer para você que ler poesia simbolista é fácil, não é. É uma poética que exige muito da pessoa, que é uma poética muito difícil, porque o parnasianismo também é. Mas só que no parnasianismo nós temos uma coisa, é uma linguagem precisa, exata. Se eu tiver um domínio de análise sintática, no sentido de saber botar as palavras na ordem direta em um dicionário, eu resolvo o meu problema.
A linguagem simbolista não é bem por aí. Além dela ser de altíssimo nível, tem uma outra coisa. Eu vou pegar uma concepção de um poeta francês fantástico chamado Stéphane Mallarmé. Mallarmé diz o seguinte: sugerir, eis a questão. Como quem quer dizer, é melhor do que afirmar, é sugerir. Porque quando eu estou sugerindo a você, eu estou estimulando a tua imaginação. Então a poesia se torna muito mais rica do que aquela poesia pobre que afirma diretamente. Se a linguagem é sugestiva, então se torna um tanto quanto vaga, imprecisa. Agora vem um ponto complicado desta linguagem. O mundo parnasiano, ele se voltou para o quê? Para o material. O mundo simbolista está se ligando ao espiritual. Então, para você conseguir fazer esta ligação, é preciso fazer uma adaptação da linguagem, não tem como. A nossa linguagem, ela foi feita para os 5 sentidos, ela é materialista. Então você vai ter sinestesias, você vai ter sugestões. E como é que essas sugestões vão acontecer? Além das sinestesias, pelos sons, musicalidade. Como diz o poeta Paul Verlaine, la musique. A música dentro da poesia está pelos ritmos, pela questão da cadência sonora, pelas aliterações, pelas assonâncias. Então nós temos uma poesia de linguagem vaga, que sugere, cheia de sinestesias, aliterações, assonâncias. É uma linguagem realmente muito mais bem elaborada. Daí esta concepção do onírico que fará com que o eu simbolista mergulhe no eu e faça essa ligação com todo este universo cósmico. Se nós formos comparar as características do parnasianismo e simbolismo, elas são interessantes para a gente saber de onde a gente veio e para saber de onde estamos chegando. Vamos a elas? Bem, nós temos no parnasianismo uma racionalidade e uma objetividade, a razão. Já o simbolismo trabalha um ambiente espiritual, emotivo. No parnasiano, a retomada da cultura clássica, greco-romana ou greco-latina. E no simbolismo, gente, você vai ter uma retomada do medieval, do esotérico, do cristianismo e do satanismo. O satanismo nada mais é do que uma oposição. Satã, em hebraico, significa aquele que é contra a ordem vigente, que no nosso caso bíblico, a ordem vigente é Deus. A ordem vigente no final do século XIX é a razão, é a matéria. Então o satanismo, neste sentido, é a oposição a isto. É o próprio poeta simbolista. Uma coisa que eles têm mais ou menos parecida, nenhum dos dois se envolve com questões sociais. É a arte pela arte pura e simplesmente, dentro do parnasianismo, tá? Já no simbolismo, a arte ela também não tem um comprometimento social, ela se volta para a espiritualidade. No parnasiano, linguagem rebuscada, descritiva, exata, não foi isso? Simbolismo, linguagem vaga, imprecisa, sugestiva, musical, sinestésica. No parnasianismo, predomina a descrição de paisagens, objetos. Já no simbolismo, há toda uma gama de uma espiritualidade, de um aspecto macabro. Os primeiros poemas simbolistas que começaram a aparecer foram chamados na imprensa de forma pejorativa de decadentes, porque aqui há um sentimento também um tanto quanto mórbido. Daí, inicialmente, eles são chamados de decadentistas. Um outro termo muito usado para, de certa maneira, chamar a poesia simbolista e de maneira pejorativa também é de nefelibata. O que é uma pessoa que é nefelibata? Que vive com a cabeça nas nuvens, que não tem aproximação com as coisas palpáveis, concretas, reais. Bem, neste sentido, começamos a falar do nosso primeiro grande poeta. É o maior poeta simbolista da língua portuguesa, Cruz de Souza. Cruz de Souza inicia o simbolismo com 2 obras suas em 1893, Missal e Broquéis. Aqui o poema Antífona, que está na estreia do Cruz de Souza, ele é imenso, são 11 estrofes. Ele é uma espécie de profissão de fé da poesia simbolista. É como quem diz, se você quer saber tudo
tudo do simbolismo está aqui neste poema. É um poema que eu nunca concordei desde quando era aluno, com algumas observações de professores que diziam assim: Antífona não é um poema para ser entendido, é para ser sentido. Eu discordo. A arte ela pode ser perfeitamente entendida, desde que estejamos capacitados para tal. Por exemplo, eu não conheço nada de partitura. Se você me der uma partitura de Mozart, eu não sei nem para onde vai. Mas se eu conhecer partitura, toda a sinfonia, por exemplo, estará ali. Se você pega um texto poético e dá para uma pessoa analfabeta, ela não vai entender nada. Ela não conhece o código. Então, na minha cabeça, isso estava muito bem delimitado, desde estudante. Então, eu bati a cabeça com o poema Antífona até que eu consegui entendê-lo. O poeta vai sugerir uma experiência mística transcendental em uma igreja às 6 horas da tarde. E ainda lhe digo mais, eu sei ainda o exato momento da missa, quando você está recitando lá o Salmo. Por quê? Por causa do título Antífona. Antífona significa versículo ou salmo recitado, versículo recitado antes da leitura do Salmo. Então nós temos isso. Vamos ao texto? Ó, formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves e neblinas, formas vagas, fluidas, cristalinas, incenso dos turíbulos das aras. Ara é altar. Turíbulo é aquela fumaça, aquele defumador que sai. Então ele já começa a descrever a igreja de maneira metonímica, isto é, a parte pelo todo. E você tem toda aquela claridade, aquela mística, aquela espiritualidade que é por demais reforçado com a cor branca. Formas do amor. Olha como é que o amor está grafado, com A maiúsculo. Isto dá uma ideia de quê? Universal. Constelarmente puras. Constelarmente me reporta a constelações. O amor de Deus é um amor puro, que não te pede nada em troca. Brilhos errantes, mais das frescuras, dolências de lírios e rosas. E em meio àquele ambiente ele está se sentindo meio que entorpecido. Indefiníveis músicas supremas. Não se esqueça que o Salmo tem um acompanhamento musical. Harmonias da cor e do perfume. O que é que ele está colocando? Que a cor, C maiúscula, tudo relacionado à visão. Perfume, P maiúsculo, tudo relacionado ao olfato, estão o quê? Se harmonizando. Ele está mostrando que a percepção que ele está tendo é sinestésica. Horas do ocaso. Ocaso é pôr do sol. Então nós estamos às 6 horas da tarde. Trêmulas extremas, trêmulas extremas, trêmulas extremas. Olha a sonoridade. Réquiem do sol. Réquiem é sepultamento. É o sol que está se pondo, 6 horas, que a dor da luz resume. Visões, salmos, cânticos serenos, surdinas de órgãos flébeis, soluçantes. Olha aí as visões, olha o salmo, o cântico. Dormências de volúpicos venenos, sutis e suaves, mórbidos, radiantes. Infinitos espíritos dispersos, inefáveis, edênicos, aéreos. Fecundai. O que é fecundar? Fecundar é dar vida. Fecundai o mistério destes versos com a chama ideal de todos os mistérios. Vamos fazer então uma comparação com 3 escolas literárias. O que é o fazer poético para o romântico, para o parnasiano e para o simbolista? Romantismo. Eu estou inspirado. Parnasiano. Sentou-se à mesa e escreveu. Simbolista. Acaba tem que estar na harmonia espiritual. É muito bonita a história, né? Mas os parnasianos estão certos. É razão. Não é emoção, não é espiritualidade. Olha outro poema dele, Cárcere das Almas. O cárcere da alma é o corpo. Então você tem essa dicotomia matéria e espírito. Opa! Sensível, inteligível. Olha Platão, olha a filosofia misturada com a espiritualidade. Vamos ao texto? Toda a alma no cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza.
Tudo se veste de uma igual grandeza quando a alma entre grilhões das liberdades sonha, e sonhando as imortalidades rasga no etéreo espaço da pureza. Ou almas presas, mudas, fechadas, nas prisões colossais abandonadas da dor, do calabouço atroz e funéreo, nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu por suas chaves para abrir-vos as portas do mistério. Quer dizer, o poeta sente-se como se ele fosse espírito puro, estivesse preso em um corpo e buscasse a transcendência e olha pelas janelas do calabouço um mundo imenso lhe esperando. Bem, agora nós vamos trabalhar um poema onde ele personifica a morte, noiva da agonia. A morte, que é um dos grandes temas da poética simbolista, que trabalha muito a ideia de elevação espiritual. Trêmula e só, de um túmulo surgindo, a aparição dos ermos desolados. Ermo é solidão. Trazes na face os frios tons magoados de quem anda por túmulos dormindo. A alta cabeça no esplendor cingindo, cabelos de reflexos irisados, por entre auréolas de clarões prateados, lembras o aspecto de um lar de lindo. Não és, no entanto, a torva morte horrenda, atra, sinistra, gélida, tremenda, que as avalanches da ilusão governa, mas és da agonia a noiva triste, que os longos braços lívidos abriste para abraçar-me para a vida eterna. Ele está dizendo que, geralmente, nós temos aquele medo da morte, aquela coisa terrível, horrenda, nós temos pavor. E ele diz, não, você não é isso. Você é a noiva da agonia, aquele momento final, derradeiro, que nos abre os braços para a transcendência a um outro mundo, o mundo espiritual. Um outro autor simbolista bem interessante se chama Alfonso de Guimarães. De certa forma, o chamam de Solitário de Mariana, porque ele é de Mariana, Minas Gerais, e nunca saiu de lá. Costuma-se falar que ele tem um tema apenas em sua poesia. É muito complicado isso. É bastante comum você abrir os livros de literatura e ler assim: poeta monotemático, fala da amada morta. Mas o que se percebe é que ele tem vários temas, não é apenas o tema da amada morta. Realmente, esse tema chama bastante atenção. Ele era noivo de sua prima Constança, a moça falece pouco antes, e isto da vida pessoal veio para a vida do poeta. Mas, em contrapartida, você percebe um poeta mariano. Mariano em que sentido? Em relacionado a Nossa Senhora. Ele tem uma extrema devoção por Nossa Senhora. O Cruz de Souza, neste campo, ele é mais amplo, ele é mais aberto, porque ele tem o cristianismo, a espiritualidade e tudo. Já o Alfonso Guimarães, ele se limita mais um pouco. É aquela devoção muito forte, tanto é que ele tem um livro totalmente voltado para a devoção de Nossa Senhora. Tudo bem? Quando a gente fala de Alfonso Guimarães, eu destaquei inicialmente esse texto, Óssea mea, meus ossos. Veja que aqui iremos nos reportar a questão da amada morta. E aí vai pegando a parte pelo todo, numa figurinha de linguagem que nós conhecemos como metonímia. Óssea mea, mãos de finada, aquelas mãos de neve. Perceba a ideia do branco, da transcendência, perceba a questão das mãos, a parte pelo todo, de tons marfíneos de ossatura rica, pairando no ar, um gesto brando e leve, que parece ordenar, mas que suplica. Erguem-se ao longe como se as eleve alguém que ante os olhares sacrifica, mãos que consagram, que partem em breve a morte da amada, mas cuja sombra nos meus olhos fica, a saudade, a tristeza. Mãos de esperança para as almas loucas, brumosas mãos que vêm brancas distantes, fechar ao mesmo tempo tantas bocas, o sofrimento. Sinto-as agora ao ar, descendo juntas, grandes, magoadas, pálidas, tateantes, cerrando os olhos das visões defuntas. Quer dizer, é um poema triste, onde ele fala da lembrança da amada que ele não consegue superar. No poema Catedral, ele cria uma situação muito interessante. Aqui você tem a catedral, aqui você tem o poeta.
Então vem o sol e tem todo o transcorrer do sol durante o dia, né? Então você vai ter o nascer do sol, amanhã, meio-dia e já entrando à noite. Só que tudo isso não passa de grandes metáforas. A catedral, de certa forma, representa as aspirações do poeta. As fases, amanhecer, dia, tarde, noite, representa justamente as idades do poeta. Quando é criança, você tem os sonhos, quando você é adolescente, adulto, e quando está próximo à morte. Você percebe que como os sonhos vão diminuindo e as frustrações vão aumentando. Ele fala do céu, ora um céu risonho que promete muito, depois um céu tristonho. Então ele projeta neste texto as mágoas e esperanças de uma vida inteira. Curiosamente, o sino fica sempre tocando. E olha como o sino toca. Pobre Alfonsos, como quem já predetermina que aqueles sonhos da infância não se concretizarão. Vamos ao texto. Entre brumas ao longe surge a aurora. O hialino orvalho aos poucos se evapora. Agoniza o rebol. Começamos com o dia. A catedral é búrnia no meu sonho, aparece na paz do céu risonho. Observe a característica do céu, risonho, toda branca de sol. E o sino canta em lúgubres responsos. Pobre Alfonsos. O astro glorioso, que no caso é o sol, segue a eterna estrada. Quer dizer, você tem o transcorrer da vida humana. Uma áurea seta lhe cintila em cada refulgente raio de luz. A catedral é búrnia do meu sonho, onde os meus olhos tão cansados ponho, recebe a bênção de Jesus. Por que olhos tão cansados? Porque ele já está começando a perceber que os projetos não estão se realizando. E o sino clama, observe a diferença. No primeiro momento, o sino canta. Cantar da ideia de quê? Alegria. O sino clama. O que é clamar? É pedir desesperadamente. Já começamos a ter um sofrimento. E o sino clama em lúgubres responsos. Pobre Alfonsos. Por entre lírios e lilazes, desce a tarde esquiva, amargurada prece põe-se a lua a rezar. Chegamos já na velhice. A catedral é búrnia do meu sonho, aparece na paz do céu tristonho. Antes o céu era risonho, era alegre, prometia. Agora já há tristeza, toda branca de luar. E o sino chora. Observe que o sino cantava, clamava, agora ele chora, em lúgubres responsos. Pobre Alfonsos. O céu é todo trevas, o vento uiva, do relâmpago a cabeleira ruiva vem açoitar o rosto meu. A catedral é búrnia do meu sonho, afunda-se no caos do céu medonho, como um astro que já morreu. E o sino geme, lúgubres responsos. Pobre Alfonsos. É um astro que já morreu, o sol se põe, e ao se pôr, todas aquelas esperanças também acabaram. É um poeta marcado pela amargura, pela velhice, pela solidão. Tudo bem? No nosso próximo encontro, nós já avançamos com o conteúdo, entrando nas tendências que, de certa maneira, vão marcar a virada do século XIX para o século XX. Um grande abraço e fiquem com Deus.